As 7 promessas do Salmo 91 para você e sua família. Oração poderosa agora. Você já sentiu a necessidade de uma proteção divina sobre o seu lar, seus filhos e toda a sua família? Neste vídeo poderoso, você vai descobrir as 7 promessas do Salmo 91, um escudo sagrado de fé que o próprio Deus concedeu àqueles que confiam no seu nome. Cada promessa é uma declaração celestial de refúgio, livramento e cobertura sobrenatural. Enquanto você ouve e ora junto conosco, abra o seu coração para receber a paz que só a presença do Espírito Santo pode trazer. Lembre-se do que diz a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Enquanto você declara essas verdades, creia que Deus está cercando a sua família com a sua proteção, quebrando toda a cadeia de medo e enchendo o seu lar com a sua paz. Fique até o final. A última declaração desta oração vai liberar uma bênção especial sobre a sua vida. Este é o seu momento de fé. Este é o seu Salmo 91. Deixe agora mesmo uma mensagem de fé nos comentários. Escreva: confio nas tuas promessas, Senhor Deus. Suas palavras de fé ativam as promessas de Deus na sua vida e fortalecem essa corrente mundial de oração. Existe um segredo espiritual que muitos conhecem, mas poucos vivem de verdade. Um segredo que não está escondido em teorias ou rituais, mas na própria palavra de Deus. Quando esse segredo é revelado, algo muda dentro de quem o ouve. O medo perde força, a ansiedade se cala, a alma encontra abrigo, e o coração descansa na certeza de que não está sozinho. O Salmo 91 é mais do que um texto bíblico, é uma aliança viva entre Deus e aqueles que o escolhem como refúgio. Ele é o mapa espiritual da proteção divina. Cada promessa contida ali é como uma chave, capaz de abrir portas invisíveis de segurança, paz e vitória. Só que essas promessas não se cumprem automaticamente. Elas são ativadas pela fé, pela confiança e pela entrega. Hoje, você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe até este momento porque deseja despertar em você uma fé que protege, cura e renova. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas da presença real de Deus. Você vai descobrir, uma a uma, as 7 promessas que o Senhor reservou para os que habitam no esconderijo do Altíssimo. A cada palavra, imagine o próprio Deus falando diretamente com você. Sinta o peso do medo se dissipando e perceba a presença do Pai envolvendo seu lar, sua mente e o seu coração. Essas promessas não são apenas palavras escritas há milênios. Elas são eternas, são atemporais. São o mesmo escudo espiritual que protegeu os servos de Deus ao longo das gerações e que hoje se ergue sobre você e sua família. Enquanto você ouve, permita que a sua mente se acalme. Deixe que o Espírito Santo conduza seus pensamentos e prepare o seu coração para o que está por vir. O que você vai ouvir agora tem poder de transformar o modo como você enxerga a proteção divina. O primeiro passo é simples, mas decisivo. Escolher confiar. Confiar mesmo quando o medo grita, quando o caos tenta roubar a paz, quando a incerteza quer dominar o coração. Confiar é o início da segurança espiritual. É o gesto invisível que convida o poder de Deus a agir. E é exatamente aqui que começa a primeira promessa do Salmo 91. A primeira promessa do Salmo 91 é o fundamento sobre o qual todas as outras se sustentam. Ela fala da presença real e constante de Deus. Não como um conceito distante, mas como um abrigo vivo, um lugar de segurança que se encontra dentro da própria comunhão com Ele. Quando o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele revela um segredo espiritual. Quem aprende a habitar em Deus não é dominado pelo medo, não é vencido pelo caos e não é derrubado pelas circunstâncias. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas orar de vez em quando. É viver em consciência da presença divina. É reconhecer que, mesmo no silêncio, Deus está ali.
É caminhar com o coração voltado para o alto, sabendo que cada respiração é sustentada por aquele que governa o universo. Quando essa presença se torna o ambiente interno da alma, tudo muda. O que antes causava ansiedade agora é entregue. O que antes pesava passa a ser leve. Essa presença não elimina as tempestades, mas te coloca acima delas. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é uma condição espiritual. É o ponto onde a confiança supera o desespero, onde a fé substitui a dúvida. Nesse refúgio, o coração se torna inabalável, porque aprende a descansar sob a sombra de um Deus que nunca falha. É nesse descanso que o Espírito Santo encontra espaço para agir. O medo não pode permanecer onde há confiança. O inimigo não pode tocar aquele que vive sob a sombra do Onipotente. A presença de Deus é como uma muralha invisível, uma fortaleza que o mundo não pode derrubar. E quanto mais se habita nesse esconderijo, mais se percebe a diferença entre apenas conhecer sobre Deus e realmente viver com Ele. Agora feche os olhos e pense nisso. Se Deus está presente, o que pode te abalar? Se Ele é o seu refúgio, o que pode te derrotar? Essa promessa é o convite para permanecer na presença. E quem permanece, vence. A jornada continua, e na próxima promessa você vai entender como Deus age quando decide te libertar das armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho. A segunda promessa do Salmo 91 revela o poder de Deus em agir nas áreas que você não vê, nas batalhas invisíveis que se travam ao redor da sua vida. Está escrito: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa é uma promessa de livramento total, um escudo contra aquilo que tenta aprisionar o corpo, a mente e o espírito. O laço do passarinheiro representa as armadilhas preparadas em silêncio, aquelas situações que parecem inofensivas, mas que escondem intenções malignas. São as ciladas do inimigo, os enganos sutis que tentam roubar a fé, a paz e a direção espiritual. Mas Deus promete que nenhum laço permanecerá oculto diante dos seus olhos. Ele vê onde você não vê e age onde você não pode agir. Quando o coração confia, Deus desfaz o que o inimigo tenta construir. Ele rompe correntes invisíveis, quebra ciclos de medo, derrota estratégias que foram levantadas para te fazer cair. E o mais poderoso é que, muitas vezes, Deus te livra sem que você perceba. Há livramentos que acontecem no silêncio, quando uma porta se fecha e você não entende o porquê. Só depois descobre que aquela porta era uma armadilha disfarçada. A peste perniciosa mencionada no versículo representa as influências destrutivas, não apenas doenças físicas, mas também as contaminações emocionais e espirituais que drenam a energia da alma. Deus promete libertar completamente. Nenhuma força oculta tem poder sobre quem vive sob o seu cuidado. A libertação não é apenas um ato, é um estado permanente de quem escolheu andar na luz. Essa promessa é um lembrete de que você não está sozinho na guerra espiritual. Quando a vida parecer cercada, quando a mente se sentir pressionada, lembre-se: há um Deus que luta por você. A libertação é a expressão da misericórdia divina. É o braço estendido do Altíssimo, afastando tudo o que foi planejado para o mal. Agora que você compreendeu a libertação, prepare-se para algo ainda mais profundo. A terceira promessa fala da paz no meio da tempestade, da serenidade que só o Espírito Santo pode gerar, mesmo quando o mundo desaba ao redor. A terceira promessa do Salmo 91 é uma das mais profundas, porque não trata apenas da ausência de problemas, mas da presença de paz em meio a eles. A palavra diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa é a promessa da tranquilidade que vem do alto, a segurança que só existe quando o coração está ancorado em Deus. O terror da noite simboliza tudo aquilo que tenta te paralisar nas horas mais sombrias: o medo do amanhã, as lembranças que ferem, as vozes que dizem que não há saída. E a seta que voa de dia representa os ataques diretos, as injustiças, as pressões visíveis que te atingem de frente. Deus não promete que esses ataques deixarão de existir, mas promete que o medo perderá o poder de te dominar. A verdadeira paz não é o silêncio das circunstâncias, mas a calma que nasce dentro da alma quando ela descansa na soberania de Deus.
É o equilíbrio que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Quem vive essa promessa aprende a respirar diferente. Aprende a confiar sem explicações, a caminhar mesmo sem garantias humanas, porque sabe que o Altíssimo nunca perde o controle. Essa paz é como um escudo invisível. O mundo tenta perturbar, mas não consegue. As situações externas mudam, mas o interior permanece firme. Essa é a paz que o Espírito Santo concede, não como o mundo dá, mas como o céu oferece. Uma paz que silencia o caos e acalma o coração. Quando essa serenidade espiritual se estabelece, o inimigo perde espaço, porque o medo é a porta por onde ele tenta entrar. Feche essa porta. Declare no íntimo: o Senhor é a minha fortaleza. Nenhum terror me dominará. Nenhuma seta me atingirá. Agora, depois de entender o poder da paz, é hora de avançar para a quarta promessa. Aquela que envolve a sua casa, a sua família e tudo o que você ama. A promessa da proteção divina sobre o lar. A quarta promessa do Salmo 91 fala diretamente sobre o lugar mais precioso que você tem, o seu lar. A palavra diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a promessa da segurança que vem de Deus, a proteção que envolve não apenas a sua vida, mas também todos aqueles que vivem sob o mesmo teto. A casa que busca a presença do Senhor se torna uma fortaleza espiritual. As paredes podem ser simples, o espaço pode ser pequeno, mas quando a presença de Deus habita ali, o ambiente muda. O lar deixa de ser apenas uma estrutura física e passa a ser um território consagrado, onde o mal não tem autorização para permanecer. A promessa de proteção familiar é mais do que uma bênção. É uma aliança que se renova a cada oração. Quando você ora pelo seu lar, o Espírito Santo se move. Ele traz ordem onde havia confusão, paz onde havia tensão, amor onde havia distância. O inimigo não resiste a uma casa onde o nome de Jesus é exaltado. Essa promessa é o escudo que cobre cada canto do seu lar, cada pessoa que cruza a sua porta. A proteção divina não significa ausência de lutas, mas presença de vitória. Quando o mal tenta entrar, encontra uma barreira invisível levantada pela fé. A oração de um justo é capaz de mudar o destino de uma casa inteira. Quando o coração da família se volta para Deus, o lar se torna um altar. Por isso declare com autoridade: Senhor, cobre a minha casa com o teu sangue. Nenhum mal tocará os meus filhos. Nenhuma praga se aproximará da minha família. Essa é a confiança de quem entende que a verdadeira segurança não vem de portas trancadas, mas de corações guardados pela fé. A presença de Deus no lar é o alicerce que sustenta tudo. É ela que traz luz onde havia escuridão e transforma cada ambiente em um lugar de paz. Agora que você compreendeu o poder dessa proteção, prepare o coração para o próximo passo. A quinta promessa fala de algo ainda mais impressionante: os anjos que Deus envia para te guardar em todos os caminhos. A quinta promessa do Salmo 91 revela uma das realidades mais extraordinárias do mundo espiritual. A palavra declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa mostra que Deus não apenas observa você, Ele envia a sua própria milícia celestial para te proteger em cada passo. Os anjos são mensageiros do Altíssimo, seres de luz designados para agir em favor daqueles que o temem. Eles são enviados com propósito: proteger, guardar e sustentar. Quando você caminha em aliança com Deus, não caminha sozinho. Há presenças invisíveis ao seu redor, executando ordens divinas, bloqueando perigos e abrindo caminhos que você nem imagina. Muitas vezes você escapa de situações sem entender como. Acontece porque Deus, em silêncio, ordenou a intervenção dos seus anjos. Eles desviam acidentes, afastam pessoas e situações nocivas, interceptam ataques espirituais e fortalecem você nos momentos de fraqueza. Onde há fé, há movimento celestial. Essa promessa é um lembrete de que o mundo espiritual é real e ativo. Quando você ora, o céu responde. Quando você confia, o céu age. E quando você declara o nome de Jesus, os anjos se movem para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Por isso, mantenha a consciência de que há um exército invisível ao seu redor,
vigilante, constante e fiel. Essa guarda angelical não é um privilégio de alguns. É uma herança de todos os que se colocam sob a sombra do Onipotente. Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus, e quando essa palavra sai da sua boca com fé, eles são ativados para agir. Declare em oração: Senhor, que os teus anjos acampem ao redor da minha casa, do meu trabalho e dos meus filhos. Guarda-nos em todos os nossos caminhos, conforme a tua promessa. Essa verdade liberta do medo e reforça a confiança. Você não está desprotegido. O céu trabalha a seu favor. E quando essa consciência se firma dentro do coração, o medo perde lugar. Agora que você entende o poder da proteção angelical, é hora de conhecer a sexta promessa, onde Deus revela a autoridade que concede aos seus filhos para vencer e permanecer de pé diante de toda oposição espiritual. A sexta promessa do Salmo 91 fala sobre a autoridade espiritual. Está escrito: pisará o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e o dragão. Essa é a promessa de domínio sobre tudo o que se levanta contra a sua vida. O leão representa a força bruta dos ataques, a tentativa do inimigo de intimidar e destruir. A serpente simboliza a astúcia, o engano e as armadilhas disfarçadas. Deus declara que nenhum deles prevalecerá, porque o poder que habita em você é maior do que qualquer poder das trevas. A vitória espiritual não é conquistada por esforço humano, mas pela autoridade concedida por Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele desfez o domínio do mal e entregou a quem crê o poder de vencer o inimigo. Essa promessa confirma que não há força capaz de resistir àquele que permanece em Deus. O crente não luta para conquistar vitória, ele luta a partir da vitória que já foi garantida na cruz. A serpente tenta com mentiras, o leão ruge com ameaças, mas ambos se calam diante da presença do Altíssimo. Quando você declara a palavra com fé, o inferno se cala. Quando você ora com convicção, o medo se desfaz. E quando você confia, o inimigo recua. Essa é a essência dessa promessa: viver em posição de autoridade e não em postura de medo. Você foi chamado para caminhar sobre o que antes te dominava. Nenhum ataque espiritual, nenhuma palavra contrária, nenhuma energia destrutiva pode te derrotar se você permanecer alicerçado em Deus. O poder do Espírito Santo é o escudo e a espada que te sustentam. Declare com confiança: em nome de Jesus, eu piso sobre toda força contrária. Nenhum plano maligno prevalecerá. Sou guardado, sou protegido, e a vitória do Senhor é minha herança. Essa promessa revela que a verdadeira vitória começa no interior. É o espírito fortalecido em Deus que domina o que é externo. E quando essa força se estabelece dentro de você, o mal perde o poder de te intimidar. Agora, prepare-se para o momento mais sublime deste percurso espiritual. A sétima e última promessa é o ápice do Salmo 91. Ela revela o propósito final de Deus: não apenas te proteger, mas te dar vida, plenitude e salvação eterna. A sétima promessa do Salmo 91 é a mais completa de todas, porque resume o coração de Deus para os que confiam nele. Está escrito: com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui o Senhor não fala apenas de proteção momentânea, mas de uma vida plena, cheia de propósito e sustentada pela eternidade. Longura de dias não significa apenas viver muitos anos, mas viver bem, com sentido, paz e presença divina em cada etapa. É viver guiado por Deus, nutrido pela fé e guardado pela graça. Essa promessa é o selo final de quem decidiu habitar sob a sombra do Altíssimo. Deus promete mais do que tempo, promete plenitude. Ele não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você desfrute de uma existência abundante, onde cada dia é prova do seu cuidado e amor. A segunda parte desta promessa fala de salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. É o ponto mais elevado de toda a jornada espiritual. A salvação não é um conceito teológico distante. É o abraço de Deus que resgata, transforma e conduz o ser humano ao destino eterno. É a resposta de Deus ao coração que diz: Senhor, eu confio em Ti. Viver sob esta promessa é viver em descanso. É saber que mesmo que o corpo envelheça, a alma floresce,
porque está segura nas mãos de quem venceu a morte. Essa é a verdadeira vitória. Não a ausência de dificuldades, mas a certeza de que o amor de Deus cobre tudo, sustenta tudo e permanece para sempre. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele não falava apenas de uma época, falava de uma verdade eterna. Aquele que confia no Senhor experimenta dias cheios de propósito e termina a jornada com o coração em paz. Essa é a herança dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Declare em oração: Senhor, eu recebo a tua vida abundante, a tua paz constante e a tua salvação eterna. Guia-me nos teus caminhos e mostra-me o teu propósito até o fim. Agora que você ouviu as 7 promessas, é o momento de colocá-las em ação. No próximo capítulo você será conduzido a uma oração guiada para declarar e ativar essas promessas sobre a sua vida e a sua família. Senhor, neste momento sagrado, cada coração que ouve esta oração se une diante de ti em fé. Tua palavra foi declarada, tuas promessas foram lembradas, e agora pedimos que o teu Espírito Santo se mova com poder e graça. Aquele que habita no teu esconderijo encontra descanso, e é nesse refúgio que colocamos a nossa vida, a nossa casa e tudo o que temos. Colocamos diante de ti cada família representada nesta oração. Que a tua presença invada cada ambiente, que as tuas mãos se estendam sobre cada lar, que o teu Espírito traga harmonia, proteção e cura. Cobre-nos com o sangue de Jesus, que nenhuma força contrária encontre brecha, que nenhuma seta do inimigo prospere, que nenhuma palavra de maldição tenha efeito. Envia teus anjos, Senhor, para guardarem os nossos caminhos, para cercarem nossas casas, para vigiarem nossos filhos. Que cada passo, cada decisão e cada pensamento sejam conduzidos pela tua sabedoria. Tira de nós todo medo, toda dúvida, toda ansiedade. Substitui o peso por descanso, o desespero por paz, a incerteza por confiança. Nós te agradecemos pelas 7 promessas que sustentam a nossa fé. Promessas que nos lembram de que nunca estamos sozinhos, de que há um propósito mesmo nas tempestades, e de que a tua presença é maior do que qualquer adversidade. Que o teu Espírito Santo permaneça conosco e que, ao sairmos desta oração, levemos conosco a certeza de que a tua palavra é viva, eficaz e eterna. Senhor, confirma a tua palavra com sinais de paz e favor. Transforma o ambiente onde esta oração é ouvida. Toca no coração de quem ora em silêncio. Fortalece os que estão cansados e renova a esperança dos que pensavam em desistir. Que a tua presença agora seja palpável. Que a alma se acalme, que o espírito se erga e que a fé floresça novamente. Em nome de Jesus, nós declaramos: as promessas do Salmo 91 estão ativas sobre as nossas vidas. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa casa, e a tua salvação será a nossa herança. A ti seja toda a glória, hoje e para sempre. A próxima etapa é o momento de selar tudo o que foi declarado. Uma declaração profética que encerra esta jornada e afirma que tudo o que foi dito já está sendo cumprido. Em nome de Jesus Cristo, declaramos agora que todas as 7 promessas do Salmo 91 estão vivas e ativas sobre esta vida, sobre este lar e sobre cada família que ouviu e creu nesta oração. Que a presença do Altíssimo seja o abrigo constante, que o refúgio do Onipotente seja o escudo inquebrável, e que nenhuma força contrária tenha poder de se levantar contra os filhos de Deus. Declaramos que cada armadilha preparada pelo inimigo será desfeita, e toda obra oculta será exposta à luz do Senhor. A libertação é completa, a paz é permanente e a vitória já foi conquistada. Nenhum medo permanecerá, nenhuma ansiedade resistirá, e nenhuma escuridão sobreviverá à presença do Espírito Santo que agora preenche este ambiente. Sobre cada casa, profetizamos cobertura divina, que os anjos do Senhor acampem ao redor de quem teme o seu nome. Que o lar se torne um altar de adoração, e que o som das orações que subirem desta casa sejam ouvidos e respondidos pelo céu. Declaramos que o sangue do Cordeiro está sobre cada porta, cada parede, cada coração. Erga a voz da fé agora e repita com convicção: eu tomo posse das promessas do Altíssimo. Habito na sombra do Onipotente. Nenhum mal me alcançará,
e a salvação do Senhor é a minha herança. Receba a autoridade para vencer, a coragem para permanecer e a paz que excede todo entendimento. Tudo o que estava travado começa a fluir. Tudo o que estava doente começa a ser restaurado. Tudo o que estava perdido começa a ser reencontrado. Porque a presença de Deus muda realidades. A partir deste momento, o inimigo não tem acesso, o medo não tem espaço e a dúvida não tem voz. Você está guardado, protegido e firmado nas promessas eternas do Altíssimo. A vida abundante é o seu destino, a salvação é o seu selo e o Espírito Santo é o seu guia. Assim declaramos, sob o poder da palavra viva de Deus, a vitória é sua, a bênção é sua, e a presença do Senhor permanecerá com você hoje e para sempre. Amém.